por nós mesmos. Quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos, muitas vezes somos cercados pelo amor puro a mergulharmos em divino clarão. Antigos afetos que o tempo não nos riscou da memória ressurgem de improviso, envolvendo-nos na melodia da aventura ideal. Amigos a quem supunhamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente repontam do dia novo, descerrando-nos os braços, sorrisos espontâneos, por flores de carinho, desabrocham em semblantes nimbados de esplendor. Quase sempre, contudo, ai de nós, reconhecemos no festival da alegria perfeita a afeição de lodo movente juliando o carro solar. Quanto mais a bondade fulgura em torno, mais nos oprime o peso da frustração. Temos o peito qual violino de barro, que não consegue responder ao arco de estrelas que nos tange as cordas desafinadas, e do coração semelhante ao símbolo morto, apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Lamentamos então as lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem que nos teriam conquistado o merecimento, e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade que nos haveria propiciado renovação. Sentimos-nos amparados por indivisíveis exaltações de claridade e ternura. No entanto, por dentro carregamos ainda remorso e necessidade. É assim que nos excluímos por nós mesmos da Assembleia Gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiência e valor. Alma que chora na teia física, louva o tronco de sofrimento a que te encontras temporariamente agrilhoada na terra. Abençoa os espinhos que te laceram, abençoa o pranto que te lava os escaninhos do ser. Executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda da luz estarão contigo, em preces de triunfo, a desatar-te as últimas algemas, de modo que lhe partilhe os cânticos de vitória na grande libertação. Emmanuel, do livro Justiça Divina, de Francisco Cândido Xavier. Meus irmãos e irmãs, boa noite. Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, nos abrace nesse momento. Convidados pelo Espírito de verdade a sermos os trabalhadores da última hora, nos apresentamos para essa tarefa de autorregeneração e, por consequência, de regeneração da humanidade terrena, trazendo em forma de tendências o peso do nosso passado delituoso. E estamos no movimento espírita e na sociedade onde atuamos, lidando com essas imperfeições que muitas vezes nos impõem lágrimas e dores exacerbadas. Mas, para nos compreender melhor e para que nós tenhamos esse trabalho das relações humanas, especialmente em se tratando do nosso núcleo familiar, vamos tirar o olhar que, via de regra, temos lançado para o lado de fora, em examinar o nosso semelhante, para colocá-lo exatamente aonde ele sempre teria que estar, em nós mesmos.
Vamos então, como proposta desta noite, nos estudar, nos conhecer, para que assim nós possamos fazer um pouco mais, porque nós já somos portadores de conhecimentos libertadores. Então, o que é que nós estamos fazendo de diferente? Certo dia, um casal, ao chegar do trabalho, encontrou algumas pessoas dentro de sua casa. Achando que eram ladrões, ficaram assustados. Mas um homem forte e saudável, com um corpo de halterofilista, disse: calma, pessoal, nós somos velhos conhecidos e estamos em toda a parte do mundo. Mas quem são vocês? Pergunta a mulher. Eu sou a preguiça, responde o homem másculo. Estamos aqui para que vocês escolham um de nós para sair definitivamente da vida de vocês. Como pode você ser a preguiça se tem um corpo de atleta que vive malhando e praticando esportes? Indagou a mulher. A preguiça é forte como um touro e pesa toneladas nos ombros dos preguiçosos. Com ela, ninguém pode chegar a ser um vencedor. Uma mulher velha, curvada, com a pele muito enrugada, que mais parecia uma bruxa, diz: eu, meus filhos, sou a luxúria. Não é possível, diz o homem. Você não pode atrair ninguém com essa feiura. Não há feiura para a luxúria, queridos. Sou velha porque existo há muito tempo entre os homens. Sou capaz de destruir famílias inteiras, perverter crianças e trazer doenças para todos, até a morte. Sou astuta e posso me disfarçar na mais bela mulher. Um mal cheiroso homem, vestindo os maltrapilhos de roupas, que mais parecia um mendigo, diz: eu sou a cobiça. Por mim, muitos já mataram. Por mim, muitos abandonaram famílias e pátria. Sou tão antigo quanto a luxúria, mas eu não dependo dela para existir. Tenho essa aparência de mendigo, porque por mais bem vestido que me apresente, por mais rico que seja, sempre vou querer o que não me pertence. Eu sou a gula, diz uma lindíssima mulher com um corpo escultural e cintura finíssima. Seus contornos eram perfeitos e tudo no corpo dela tinha harmonia de forma e movimentos. Assustaram-se os donos da casa e a mulher diz: sempre imaginei que a gula seria gorda. Isso é o que vocês pensam, responde ela. Sou bela e atraente porque, se assim não fosse, seria muito fácil livrar-se de mim. Minha natureza é delicada. Normalmente sou discreta. Quem tem a mim não se apercebe. Mostro-me sempre disposta a ajudar a busca da luxúria. Sentada em uma cadeira, num canto da casa, um senhor, também velho, mas com um semblante bastante sereno, com voz doce e movimentos suaves, diz: eu sou a ira. Alguns me conhecem como cólera. Tenho muitos milênios também. Não sou homem, nem mulher, assim como meus companheiros que estão aqui. Ira? Parece mais o vovô que todos gostariam de ter, diz a dona da casa. E a grande maioria me tem, responde o vovô. Matam com crueldade, provocam brigas horríveis e destroem cidades quando me aproximo. Sou capaz de eliminar qualquer sentimento diferente de mim. Posso estar em qualquer lugar e penetrar nas mais protegidas casas. Mostro-me calmo e sereno para mostrar-lhes que a ira pode estar aparentemente manso. Posso também ficar contido no íntimo das pessoas sem me manifestar, provocando úlceras, câncer e as mais temíveis doenças. Eu sou a inveja, faço parte da história do homem desde a sua aparição, diz uma jovem que ostentava uma coroa de ouro cravejada de diamantes, usava braceletes de brilhantes
e roupas de fino pano, assemelhando-se a uma princesa rica e poderosa. Como inveja! Se é rica e bonita e parece ter tudo o que deseja, diz a mulher da casa. Há os que são ricos, os que são poderosos, os que são famosos e os que não são nada disso, mas eu estou entre todos. A inveja surge pelo que não se tem, e o que não se tem é a felicidade. Felicidade depende de amor, e isso é o que mais carece na humanidade. Mortes e sofrimento. Onde eu estou, está também a tristeza. Enquanto os invasores se explicavam, um garoto que aparentava cerca de 5 a 6 anos brincava pela casa. Sorridente e de aparência inocente, característica das crianças, sua face de delicados traços mostravam a plenitude da jovialidade, olhos vívidos. E você, garoto? O que faz junto a esses que parecem ser a personificação do mal? O garoto responde com um sorriso largo e olhar profundo. Eu sou o orgulho. Orgulho? Mas você é apenas uma criança, tão inocente como todas as outras? O semblante do garoto tomou um ar de seriedade que assusta o casal. E ele então disse: o orgulho é como uma criança mesmo. Mostra-se inocente e inofensivo, mas não se engane, sou tão destrutível quanto todos aqui. Quer brincar comigo? A preguiça interrompe a conversa e diz: vocês devem escolher quem de nós sairá definitivamente de suas vidas. Queremos uma resposta. O homem da casa responde: por favor, deem 10 minutos para que possamos pensar. O casal se dirige para seu quarto e lá fazem várias considerações. 10 minutos depois, retornam. E então, pergunta a mula: queremos que o orgulho saia de nossas vidas. O garoto olha com um olhar fulminante para o casal, pois queria continuar ali. Porém, respeitando a decisão, dirige-se para a saída. Os outros, em silêncio, iam acompanhando o garoto quando o homem da casa pergunta: ei, vocês vão embora também? O menino, agora com ar de severo e com a voz forte de um orador experiente, diz: escolheram que o orgulho saísse de suas vidas e fizeram a melhor escolha, pois onde não há orgulho, não há preguiça. Pois os preguiçosos são aqueles que se orgulham de nada fazer para viver, não percebendo que na verdade vegetam. Onde não há orgulho, não há luxúria, pois os luxuriosos têm orgulho de seus corpos e julgam-se merecedores. Onde não há orgulho, não há cobiça, pois os cobiçosos têm orgulho das migalhas que possuem, juntando tesouros na terra e invejando a felicidade alheia, não percebendo que na verdade são instrumentos do dinheiro. Onde não há orgulho, não há gula, pois os gulosos se orgulham de suas condições e jamais admitem que o são. Arrumam desculpas para justificar a gula, não percebendo que na verdade são marionetes dos desejos. Onde não há orgulho, não há ira, pois os irados têm facilidade com aqueles que, segundo o próprio julgamento, não são perfeitos, não percebendo que, na verdade, sua ira é resultado de suas próprias imperfeições. Onde não há orgulho, não há inveja, pois os invejosos sentem o orgulho ferido ao verem o sucesso alheio, seja ele qual for. Precisam constantemente superar os demais nas conquistas, não percebendo que, na verdade, são ferramentas de insegurança. Saíram todos sem olhar para trás, e ao baterem a porta, um fulminante raio de luz invadiu o recinto e o casal desintegrou-se. Diz a lenda que eles viraram anjos. Eu tenho certeza que se um raio fulminante acontecesse aqui agora neste momento,
todas essas cadeiras ficariam vazias, porque nenhum de nós é portador do orgulho, esta paixão que nós trouxemos da nossa ancestralidade animal, o momento em que ela se fez importante para a nossa sobrevivência, para que a espécie se estabelecesse, procriasse e crescesse no planeta. Mas foi um sentimento do qual nós gostamos tanto, que mesmo hoje, para aqueles espíritos que foram criados aqui no planeta Terra, após 40.000 anos de racionalidade, nós ainda fazemos questão de manter este sentimento dentro de nós, guardado às 7 chaves. Mas o sentimento em si não é ruim, porque nós, em verdade, precisamos da paixão. A paixão, quando bem direcionada, é capaz de realizar prodígios. E nós vamos observar o estudo que Allan Kardec faz em torno das paixões, para nós compreendermos aonde está o desequilíbrio em nós. Porque, como eu disse na minha fala inicial, o objetivo hoje é tirar os olhos do lado de fora e voltá-lo para dentro de nós. Na questão 907 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga às entidades venerandas o princípio das paixões sendo natural. Olha que informação importante. As paixões estão previstas nas leis divinas. Fizeram parte de um momento da nossa evolução. O problema está no nosso apego a elas. É um mal em si mesmo? E recebe como resposta: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É no seu abuso que está a causa do mal. Então, quando nós vemos um trabalhador que chega nas fileiras da doutrina espírita ouvindo o convite de ser um trabalhador da última hora, e ele mostra-se motivado, entusiasmado, contagia aos semelhantes, o que o movimenta é a paixão. Então nós podemos observar que, quando utilizada equilibradamente, a paixão é um benefício, porque ela é uma alavanca a nos levar adiante. Quando nós perdemos este caminho do meio, conforme nos diz o príncipe Siddhartha Gautama, que é o caminho ideal, nem tanto a um extremo, nem tanto ao outro, mas o caminho do meio, aí nós começamos a pecar pelo excesso. Continuando, na questão 908, Allan Kardec pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E obtém como resposta: as paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando é dominado e perigoso quando domina. Reconhecei que uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixais de governá-la e resultar qualquer prejuízo para vós ou para os outros. Então, é por isso que a minha proposta era tirar o olhar para o lado de fora e trazê-lo para dentro de nós, para que nós pudéssemos, nesse exercício de autoconhecimento que estamos fazendo hoje, perceber exatamente quando é que nós conseguimos dominar as paixões e quando é que fomos dominados por ela. E curioso que a medicina hoje caminha exatamente para aquilo que os espíritos já nos disseram: não existem doenças, existem doentes.
Todas as vezes que nós permitimos que as paixões nos dominem, nós adoecemos. Quando se dá o contrário, nós permanecemos saudáveis. Jesus, um espírito que já tinha feito toda a escala evolutiva, não se tem notícias de que ele tenha estado doente quando esteve aqui conosco, porque o corpo reflete a mente, indo de encontro ao que os antigos gregos disseram: mens sana em corpore sano, mente sã em corpo são. Então, se nós fizermos um retrospecto e lembrarmos de cada vez que nós ficamos até gripados, porque até numa simples gripe ou numa simples alergia, antes antecedeu um momento de desequilíbrio, que foi o gatilho que abaixou a nossa imunidade a fim de que a doença se agregasse primeiramente ao nosso corpo energético, e encontrando ali guarida, em seguida manifesta-se no corpo físico. Se nós fizermos esse retrospecto, nós vamos descobrir algum momento de ira, de cólera, de maledicência, um momento em que vibramos no negativo, abaixando a vibração energética da nossa aura, abrindo campo para que os bacilos espirituais se agregassem ao nosso corpo perispiritual e em seguida manifestando-se no físico. Prossegue Kardec. Isso é um comentário na pergunta 908. As paixões são como alavancas. Olhem a comparação que Kardec faz, hein? As paixões são como alavancas que aumentam 10 vezes mais as forças do homem. Percebam que ele não fala se para o bem ou para o mal. Vai depender do uso que nós dermos a elas. E o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas, se ao invés de dirigi-las, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso, e até mesmo a força que em sua mão poderia fazer o bem, volta-se sobre ele e o esmaga. Porque, afinal de contas, o esmaga porque ela está aumentada 10 vezes. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, uma vez que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão, propriamente dita, conforme habitualmente se entende, é exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso torna-se mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva a afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva a pessoa acima da natureza primitiva revela a predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição. Então, se nós nos perguntássemos agora, em que ponto da evolução nos encontramos? Bastaria que nós auferíssemos se somos nós quem comandamos as nossas paixões ou se somos comandados por elas. Se nós ainda sentimos grandes doses de inveja, de ciúmes, se praticamos a maledicência, se somos ainda gulosos, luxuriosos, se ainda manifestamos irritabilidade, que é a filha da ira, da cólera, nós estamos ainda num estágio atrasado, porque são as paixões que nos dominam. Se nós já conseguimos dominar estes sentimentos, então nós estamos mais distantes do ponto de partida. E, indiscutivelmente, de todas essas paixões a que nos referimos, o orgulho é aquela que mais mal nos causa, porque está tão enraizado em nós, tão entranhado
no nosso psiquismo que nós sequer conseguimos detectar a sua presença nas nossas falas, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. E então, na questão 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Porque tem uma leva de espíritas que diz assim: nossa, é muito difícil evoluir, é muito difícil deixar de falar mal do próximo, é muito difícil ser paciente, está passando atestado, um autoatestado de incompetência, já está psicologicamente se colocando contra a mudança. Então nós precisamos banir essa palavra do nosso dicionário, porque está aí Kardec nos contradizendo quando nós falamos que é difícil fazer as mudanças. Está aí, ó. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Em quantos de nós esta palavra vontade está apenas nos lábios e não no coração? Para ela ter o efeito que desejamos de ser uma vontade verdadeira, ela precisa vir de dentro de nós, ser uma necessidade. Na mesma intensidade que precisamos do oxigênio e do alimento do qual retiramos a fonte de energia para a manutenção do nosso corpo físico, a vontade, porque difícil é continuar do jeito que estamos. Isto sim é difícil, porque vejam, meus irmãos, trabalhadores da última hora, quer dizer que depois dessa hora não tem mais hora para nós, não é? Trabalhadores da última hora, não é da penúltima, é da última. Então, o momento de nós aplicarmos a vontade com foco, com planejamento, com direção, é agora. Porque depois desta hora, aonde será a nossa hora? Será no mundo de regeneração? Ou será num mundo de provas e expiações, como foi para os capelinos, que lá atrás na história da humanidade vieram auxiliar no desenvolvimento dos homens recém-criados aqui no planeta Terra. Então, caindo no tema da nossa fala de hoje, que é conflitos e desarmonias familiares, para nós começarmos a identificar o orgulho nas nossas ações, está lá, ó, do latim conflitos, particípio passado de confligere, bater junto, estar em desavença, formado por, com, junto, mais frigere, golpear, atacar. Ora, não é o que nós observamos nas nossas discussões, que via de regra nós entendemos de forma errada, porque discutir é chegar a um denominador comum, mas para nós essa palavra ganhou a conotação de imposição de ponto de vista. Quando se discute, não se está aberto a chegar a um ponto comum aos dois, mas um quer impor o seu ponto de vista ao outro. E como isso acontece no processo educacional dentro dos lares? Porque normalmente os pais, julgando-se mais experientes do que os filhos, querem lhes impor o ponto de vista, quer que os filhos sintam e vejam pelo olhar dos pais e não pelo olhar deles, que são espíritos multimilenares, trazendo uma bagagem muitas vezes maior do que a nossa. E o que nós queremos nesse momento em que nós vestimos a toga de educadores para lhes mostrar que o nosso jeito de ver e de sentir a vida é melhor do que o dele. É praticamente pedir que eles abram mão de quem são para serem como nós somos. Porque se tem alguém
que pode olhar com os nossos olhos e sentir com os nossos sentimentos somos apenas nós mesmos. E quando nós damos opinião, nós exigimos que a pessoa faça uso dela, enquanto que dar opinião é apenas oferecer um ponto de vista diferente de quem está observando, para que ele faça deste ponto de vista diferente o que ele, dentro da sua bagagem, julgar que é o mais acertado. Os Espíritos nos dizem que cada indivíduo encarnado hoje no planeta Terra está fazendo o seu melhor. Então nós não podemos cobrar de quem não tem para nos dar. Vamos estudar o orgulho. E aí, vamos ver se nós temos esse sentimento, se isso se manifesta em algum momento nas nossas vidas. Melindre, que espírita, via de regra, não tem, não é, Lúcia? Espírita não tem melindre, porque ele já exercita a alteridade, né? Ele já vem pronto na discussão para ceder, para entender que aqui é uma discussão democrática, orientada pelas bases kardecianas. Então o espírita não melindra. Mas como nós estamos estudando o orgulho, o melindre é o orgulho na mágoa. Cultivemos a coragem de ser criticados. Pretensão é o orgulho nas aspirações. Aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar, sem expectativas pessoais. Do tipo, um dia eu vou ser um presidente da casa espírita melhor do que a Lúcia. Um dia eu vou ser um orador melhor do que o Leandro lá de Itaperuna. O orgulho das nossas aspirações. Enquanto nós deveríamos apenas dizer assim: meu próximo estudo será melhor do que o anterior. A minha próxima participação na reunião será ainda mais intensa. Eu não vou mais buscar, eu vou doar. Presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Lembremos de Sócrates, que um concurso feito na Grécia Antiga, a sua revelia, o elegeu o homem mais sábio de seu tempo. E quando o resultado dessa pesquisa foi levado ao seu conhecimento, a resposta foi: talvez eu seja de fato o homem mais sábio do meu tempo, porque sou o único que sei que nada sei. Preconceito é o orgulho nas concepções. E como a gente tem preconceito, como nós gostamos de julgar. A PNL, ou Programação Neurolinguística, nos fala que nós temos um processo em nós chamado generalização, que é mais ou menos assim: eu passo ali na rua, e os nomes que eu vou citar aqui naturalmente são, para dar exemplo, de pessoas aqui da casa, que eu conheço. Então eu vejo o seu major discutindo com a Lúcia, e eu vou passar e vou olhar aquela cena e vou guardar comigo assim: nossa, como o seu major é barraqueiro, olha que homem destemperado. Mas foi uma visão que eu tive do seu major, eu já usei para formar o meu conceito a respeito dele. E é assim que muitas vezes a gente olha para as pessoas no nosso cotidiano e a gente pensa assim: nossa, como fulano é antipático. E aí num outro momento, quando a gente começa a se relacionar com ele, aquela imagem se desfaz, porque a gente viu na convivência que não é nada daquilo. O que ocasiona isso? O que proporciona isso? O preconceito, que nós deveríamos destruir diariamente com o exame de consciência. Indiferença é o orgulho na sensibilidade.
Adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Vamos perceber que na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita tiveram indiferença para com o indivíduo que estava caído à margem do caminho, porque o orgulho era o sentimento que direcionava a sensibilidade deles. O samaritano não. O olhar do samaritano foi diferente. Não tinha orgulho. Por isso, ele se desviou do seu objetivo e prestou todo o socorro, que é uma aula de caridade que Jesus nos dá na parábola. Desprezo é o orgulho no entendimento. Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que por agora não o compreendamos. E quem somos nós para penetrar no pensamento divino? Quem somos nós para entender os desígnios de Deus em sua profundidade? Nós temos às vezes lampejos desses desejos que vemos manifestados nas situações e nos indivíduos, mas ter a plenitude do olhar sobre o pensamento divino, jamais. Qual seria a função do leão para nós, do elefante, da onça, do antílope, do jacaré, além de obviamente servir de bolsa e sapato? Quem de nós pode dizer exatamente qual é o papel dessas criaturas aqui? Mas para Deus tem valor, tem um motivo que a gente ainda não sabe o que é. Personalismo é o orgulho centrado no eu. E como esta época agora de política nos mostra o personalismo: fui eu que fiz, eu que vou fazer. Eduquemos a abnegação nas atitudes. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. E aqui está talvez um dos grandes problemas do ser humano de hoje. Nós produzimos através dos tempos uma imagem superdimensionada de nós mesmos. Nos achamos mais bonzinhos do que realmente somos, mais inteligentes do que realmente somos, mais mansinhos do que realmente somos. Até que nos momentos de crise nós nos deparamos de fato com quem nós somos. Ali a nossa sombra, o nosso lado negativo nos expõe, nos mostra. Fica muito claro para nós o tamanho da nossa pequenez. E o jeito de evitar os momentos de crise é justamente quando, tirando o olhar do lado de fora, voltando para dentro de nós mesmos, nós vamos percebendo que precisamos modificar e modificamos. Então não há necessidade das crises nos balançarem, porque os nossos preconceitos estão sendo gradativamente quebrados para o estabelecimento do paradigma do Evangelho nas nossas vidas. Procuremos conhecer a nós mesmos e ter coragem para aceitarmos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal. Inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Oi, Lúcia, como você fala bem, Lúcia, adorei. Fulano, você que é muito bom, fulano. E aí nós vamos pegar lá Jesus, quando alguém lhe diz assim: bom e amado mestre. Ele: opa, por que me chamas bom? Então Jesus rejeita um adjetivo que na sua concepção caberia apenas ao Pai, porque bondade para Jesus é criar o universo com todas as suas criaturas e dar-lhes todas as condições de fazer o caminho de volta para o Criador. Isto é ser bom. Então ele rejeitou o adjetivo. Mas mestre, dissestes bem, eu sou.
porque ele havia feito toda a escala evolutiva e havia se purificado. Então, ele sabia e sabe de todas as coisas. Mestre foi o adjetivo que Jesus aceitou. Então, reconhecer qualidades e defeitos não é absolutamente uma atitude de soberba. É uma atitude de humildade. Torna-se atitude de soberba quando nós utilizamos este reconhecimento em comparação com o outro, normalmente para denegrir o outro e para nos fazer sentir superiores a ele. Aí está o grande problema. Esforcemos pela simplicidade que vem da alma sem querer impressionar. Sejamos naturais, apenas o que somos. A prepotência é o orgulho de poder. Aprendamos o poder interior conosco mesmo, transformando a prepotência em autoridade. É a diferença do chefe para o líder. E como hoje nas grandes corporações busca-se o líder e não o chefe. Quiçá nas lides domésticas, familiares, ali, mais do que nunca, precisamos ser líderes para os nossos filhos e não chefes. Dissimulação é o orgulho nas aparências. Esforcemos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. E aí, nós expomos aqui o que traz do lado de dentro os conflitos e as desarmonias familiares. Imaginemos tudo isso que nós expomos aqui dentro de uma panela de pressão. São as nossas casas. É o nosso ambiente de trabalho. É a casa espírita. Porque nesses lugares nós estamos presentes com todos esses problemas. Isso é o problema do lado de dentro. E esses problemas do lado de dentro trazem um problema do lado de fora, que enriquece esses momentos de dores acerbas, de confusões, de conflitos, de opiniões, de bater de frente, de não aceitar o outro como é. Na pergunta 456 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos veem tudo o que fazemos? E obtém como resposta: eles podem ver porque vos rodeiam incessantemente. Cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. Lembrando a fala de Paulo, estamos constantemente rodeados por uma multidão de testemunhas. E aí, quando Allan Kardec faz essa pergunta, ele não fica satisfeito, porque ele pensa assim, e esse pensamento está intrínseco à pergunta: bem, se os espíritos estão em todos os lugares nos observando, a próxima pergunta tornou-se natural. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Bem, se eles estão ao nosso redor, será que eles conhecem o que vai no íntimo de cada um de nós? Frequentemente conhecem o que gostarias de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. Olha que dois elementos Allan Kardec juntou: a presença dos espíritos constantemente ao nosso redor e a possibilidade que eles têm de conhecer até o que nós gostaríamos de esconder de nós mesmos. Aí vem a próxima pergunta como consequência dessas duas: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Quando as nossas paixões estão nos dominando, nós estamos fazendo verdadeiros convites para que as entidades inferiores frequentem o ambiente da nossa casa
do nosso trabalho, potencializando essas paixões em nós e naqueles com quem convivemos, estabelecendo aquilo que Allan Kardec designou como sendo obsessão. E, portanto, o indivíduo que sofre a obsessão simples, obsessão é um termo que vem de obstar ou impedir, ou uma vontade que se sobrepõe à outra. Então, o indivíduo que sofre a obsessão simples é aquele indivíduo que tem, em determinados momentos do dia, uma mudança brusca de humor. Ele está irritadiço, ele roda a baiana, como nós costumamos dizer, e em estabelecendo um paralelo com a ciência, ele é portador de neurose. Obsessão simples é igual a estar neurótico. É um processo em que o espírito vai tentando estabelecer sintonia conosco. Então ele tenta uma vez, nós repelimos, ele tenta duas, nós repelimos, ele tenta três, nós repelimos, e ele não desiste, porque ele não precisa trabalhar, ele está 24 horas por dia por conta de nos estudar. E se nós não mudamos de sintonia, ele permanece ali. E ele vai tentando, até que uma hora nós vamos vestindo o pensamento que ele joga sobre nós, tentando nos imantar, e neste momento, que é um processo que pode durar anos, se nós não demonstramos para ele uma vontade maior do que a dele própria, aí nós evoluímos para o segundo estágio, que Allan Kardec chamou de fascinação, que é quando o indivíduo passa a ter uma monoideia. Sua vida toda passa a ser organizada em torno daquela ideia ou da psicose. Então, indivíduos com toques, com manias, vamos ficar atentos, porque pode ser uma influência que já está além da obsessão simples, que é um estágio em que nós mesmos, sozinhos, conseguimos nos tratar, nos cuidar, nos defender. Quando chegamos no estágio da fascinação ou da psicose, nós não conseguimos mais solucionar o problema por nós mesmos. É necessário que a família se envolva no tratamento e se utilize da medicina convencional aliada à medicina espiritual. Sem este binômio, o indivíduo não se cura. Não há eletrochoque e nem nenhuma medicação que vá conseguir interromper o transe mediúnico que acontece na fascinação por tempo indeterminado. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira nos diz que todas essas medicações utilizadas para o tratamento dos transtornos mentais têm o poder de interromper o transe mediúnico ou a sintonia mental que se estabeleceu entre o desencarnado e o encarnado. Sem a terapia espiritual, torna-se impossível que o indivíduo se livre das drogas. Ele será dependente delas até que desencarne, mas o verdugo estará lá, cobrando a conta. E aí, por fim, chegamos ao terceiro estágio, aquilo que Kardec chamou de subjugação e que a ciência chamou de esquizofrenia. O esquizofrênico é um subjugado. Em cada um dos casos, seja de fascinação ou de subjugação, excetua-se os indivíduos que têm a doença devido a lesões físicas no cérebro. Todos aqueles doentes que são submetidos aos exames de imagem que hoje existem, como a tomografia e a ressonância magnética, e não acusam lesões do cérebro, são obsidiados. Quem lê André Luiz
ele faz várias visitas a vários manicômios e lá comprova-se esta assertiva. O indivíduo que não tem lesões no cérebro é um obsidiano. Muito bem. Como prevenir, como sanar os conflitos, os desajustes, as nossas paixões, a influência dos espíritos? Porque não vale só falar do negativo. É preciso apresentar um caminho para que nós possamos lidar com essas coisas. E está ali. Primeiro, oração. Mas vamos desmembrar aquela palavra em duas. Porque da primeira parte, se nós acrescentarmos ali, depois do A, o R, vai ficar orar. Nós já fazemos com perfeição e não é de hoje. Como nós somos bons no palavrão. Mas chegou o momento, e aí nós vamos lembrar, trabalhadores da última hora. Mas não temos mais outra hora depois dessa, é agora. Então nós precisamos agora fazer a segunda parte. Ação. Deixar de pedir, mudar a nossa postura para a postura do agir. Sair desse petitório que via de regra nós fazemos todas as noites e todas as manhãs e passarmos a agir no bem. Nenhuma oração é mais poderosa do que a ação no bem. E orar mesmo conforme Jesus nos ensina. Entrar no quarto e em silêncio fazer a comunhão com o Pai. Isso não quer dizer que se eu estou na rua e sinto vontade de orar, que eu devo correr para casa para entrar no meu quarto. Mas ao entrar no quarto eu me fecho para as coisas do lado de fora. Porque é um momento em que eu preciso estar em comunhão com aquilo que estou buscando. E se eu estiver recebendo estímulos do lado de fora, como vou me concentrar? Então eu me recolho num banco de uma praça, ou se estou no meu trabalho, eu procuro um cantinho e ali, em silêncio, eu vou orar. E em seguida eu vou ser coerente com a minha oração, agindo na direção daquilo que eu peço. Então eu juntei as duas partes. Eu orei e agi. Não há quem possa nos segurar o dia que nós aprendermos a fazer isso. A segunda parte, se nós não queremos que os nossos lares se transformem em verdadeiros Big Brothers para os desencarnados, culto do Evangelho no lar. Todo dia, no dia da semana, no mesmo horário, reunir a família, culto no lar. Narram-nos os espíritos que as casas que fazem isso tornam-se, quando eles vêm das colônias espirituais para a Terra, pontos luminosos, onde os benfeitores espirituais se utilizam desses lares para descansar dessas energias, desse cruzamento dos altiplanos espirituais para a crosta terrestre, quando eles lidam com as energias pesadas das regiões inferiores. Então eles usam os lares que têm o hábito do culto no lar como um ponto de descanso. E que beleza ter os benfeitores espirituais nas nossas casas. Melhor do que ter os malfeitores espirituais, que são aqueles que vão exatamente bagunçar o clima doméstico. Estudo metódico e contínuo da doutrina espírita. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele vai estabelecendo um paralelo entre os sistemas elétricos e o nosso cérebro, ele usa de um termo chamado saturação para nos dizer que é o momento em que um sistema tem uma quantidade de energia superior à sua própria capacidade e que nós conhecemos esse momento de saturação desse sistema através da energia estática. Quem nunca levou a mão a um aparelho de televisor de tubos catódicos, aqueles mais antigos,
e não sentir os pelos dos seus braços se eriçarem. Este fenômeno se dava porque a energia pulava, a energia em excesso que saturava o sistema de tubos da televisão passava para o nosso corpo. E se depois nós colocássemos a mão num objeto de metal, ou até um choquezinho nós levávamos. Quando nós estudamos de forma metódica e contínua a doutrina espírita, nós saturamos o nosso cérebro dessas informações. E quando o nosso cérebro, quando a nossa mente encontra-se saturada dessas informações, não há espaço para a influência negativa, porque nós estamos numa outra sintonia. Daí a necessidade de não só estudarmos as obras, não só de lê-las, mas meditar. A meditação leva à saturação, e a saturação da nossa casa mental vai trazer o benefício de não permitir a entrada de pensamentos negativos. Estudo das próprias imperfeições, conforme a pergunta 919 de O Livro dos Espíritos: homem, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho nos esclarece que todos os dias, antes dele dormir, ele observava as suas intenções, as suas motivações, em cada pensamento, em cada atitude. E assim ele podia perceber a presença do orgulho, do egoísmo, e desta forma ele podia reformar esses sentimentos. Para onde? Reformar para onde? Para o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os que choram pela justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm puro coração. Em 8 sentimentos: humildade, mansuetude, resignação, senso de justiça, caridade, pureza de sentimentos, paciência e o sentimento do dever cumprido, Jesus propõe que nós resolvamos todos os nossos conflitos, todos os nossos complexos, todos os nossos tormentos. Isso é tão importante para nós que Gandhi, o Mahatma, quando ele tomou contato com o cristianismo e viu o Sermão da Montanha, disse que se todos os livros do mundo se queimassem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, estava ali tudo o que nós precisamos para a nossa felicidade. O convite de Jesus de há 2000 anos, feito naquela quinta-feira que antecedeu a sexta-feira da Paixão, quando reunido com os 12 num sobrado na casa de Maria Marcos, para confraternizar com eles no momento de alegria, onde ele deixava ali as instruções finais, ecoou por esses 2012 anos de história do cristianismo, e está até hoje no nosso psiquismo nos convidando: se me amais, eu pedirei ao Pai, e Ele mandará o outro Consolador, aquele que vos fará recordar tudo o que eu vos disse, e estabelecerá a verdade. O Consolador, como é sabido por nós, a doutrina dos Espíritos, que nos abriu o campo para sermos trabalhadores da última hora, para que não ficássemos mais iludidos com a poesia, com a beleza das letras, mas para que, além de deixar que a letra tocasse profundamente as fibras das nossas almas, nos impulsionasse a ação no bem, abriu suas portas para nós.
nos recebeu. E o caminho de cada um de nós dentro do Consolador é invariável. Éramos míopes, porque olhávamos para a sociedade e não entendíamos as diferenças socioeconômicas e intelectuais. Questionávamos a divindade. Por que das doenças? Por que das más formações? Por que das riquezas? Das misérias, da pobreza, das dores exacerbadas, das lágrimas e dos sofrimentos. E quando tomamos contato com a doutrina, colocamos a lente divina e passamos a ver que tudo estava no lugar correto, obedecendo a uma ordem, a uma direção que desde sempre comandou os destinos do planeta, desde a sua formação ainda no mundo espiritual, até o seu surgimento no plano físico, até o aparecimento do primeiro homem, chegando hoje aos píncaros da tecnologia, aonde nós ainda não conseguimos estabelecer uma ponte feliz entre o nosso lado de dentro com o lado de fora. Temos ainda permitido que as paixões nos dominem, quando passou da hora de nós a dominarmos, de darmos-lhes direção, para que ela nos auxilie na construção de nós mesmos. E o convite de Jesus permanece: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador. Diante de um convite tão profundo para nós, impossível que o sentimento de gratidão não brote em nossos corações, a dizer a Jesus: obrigado, Mestre amado, por este maravilhoso planeta que, com todo o seu ecossistema, a nos mostrar o poder e a profundidade da mente que o criou, que ele tem uma direção, que não está perdido, que não está solto. Este planeta, Jesus, que é para nós uma escola, que nos ensina a sermos cada dia melhor do que temos sido, que nos ensina, Jesus, a combater o egoísmo e o orgulho, a modificar a nossa visão, de olhar para o nosso próximo como um irmão, como um igual, não como um concorrente a quem devemos combater, mas como um concorrente que caminha conosco para a mesma direção. Obrigado, Jesus, pelo lar que nos recebeu quando da nossa chegada do mundo espiritual para o plano físico. Obrigado pelos nossos pais, Jesus, que nos deram este corpo físico perfeito às necessidades evolutivas de cada um de nós. Obrigado, Jesus, pela cidade em que habitamos, a comunidade em que estamos, porque hoje sabemos que aí estão reunidos todos os elementos necessários para a construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. Obrigado, Jesus, por esta casa espírita que nos permite o que nenhuma universidade do mundo nos faculta: conhecermos a nós mesmos, desenvolver o nosso intelecto, para que, em desenvolvendo, ganhemos cada vez mais condições de escolher sempre o bem em detrimento do mal. Obrigado, Jesus, pelos benfeitores espirituais
que são os verdadeiros dirigentes desta reunião, que estão aqui diuturnamente, cuidando do ambiente da casa, cuidando de cada um de nós, aplicando em nossos organismos as energias necessárias ao refazimento das nossas forças físicas e espirituais. Obrigado, Jesus, pela doutrina dos Espíritos, este sol a iluminar as trevas das nossas vidas, a iluminar a sombra que possuímos, a nos mostrar um retrato fiel de quem nós realmente somos, a fim de que, desta forma, nos aceitando como somos, nós possamos seguir as suas pegadas, sendo setas luminosas para aqueles que estão na retaguarda. E a vocês, meus irmãos e irmãs, que pacientemente me ouviram, muito obrigado.